aquilo que é permitido. Orar. Vamos orar pelos encarnados e desencarnados, pelos amigos e inimigos ocultos. Vamos orar por todos os necessitados, que pode ser um parente, um amigo, um irmão, um avô, uma avó, um filho, um neto, pode ser um vizinho. Todos nós, o poder do pensamento é muito forte, pode chegar a cada um. E Deus, nosso Pai, não desampara ninguém. Jesus também não. Jesus está presente onde quer que esteja, mesmo você não estando vendo, mas ele estando o teu pensamento em comunhão com ele, ali ele está presente. Muitas das vezes a gente está sofrendo e ele nos carregando no colo, mas a gente não enxerga porque só está sofrendo, só pensa que ninguém está vendo, mas Jesus está nos carregando no colo. Que essa paz, essa harmonia, esse amor, essa misericórdia, ela possa ir entrando em cada lar, em cada coração, nesse pensamento positivo de amor e paz, de alegria e harmonia, que esses países em guerra possam cessar o sofrimento de tantos inocentes que está no meio essas coisas tão ruins, mas que Deus, nosso Pai, Ele é amor, Ele é paz, Ele é harmonia, Ele é alegria. E nos dá essa força para que possamos. Nós estamos longe, mas estamos perto ao mesmo tempo. E todos unidos em oração chegará até esses lugares. Que Deus esteja conosco hoje, amanhã e sempre, em todas as nossas orações, em todos os nossos pensamentos. E quando dormimos, Deus nos utiliza para trabalhar na sua vinha, na sua seara bendita. Neste momento, eu vou fazer a leitura do nosso exórdio, nossa leitura preparatória para nosso evangelho da noite de hoje. Do nosso livro, O Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel, o capítulo 88, intitulado Correções. Paulo fala aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? E o Emmanuel nos explica: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina
e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem a correção do Todo Misericordioso, reajusta-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, valorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas no amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando o coração do Senhor alcança-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Graças a Deus. Neste momento, eu mesma vou fazer a oração de abertura. Esta prece que é sempre bom fazê-la uma vez, pelo menos, por semana. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santo Espírito, digno obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, do nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à minha querida amiga Josi, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora. Obrigada a todos pela presença. Obrigada à espiritualidade de luz que nos dá a sustentação necessária quando nos dispomos desde a estudar, a ler sobre a nossa doutrina, sobre bases sérias e fortes, né? E hoje o nosso exórdio falava das correções, né? Que Deus coloca nos nossos caminhos. E o exórdio sempre é muito apropriado, né? Independente do livro, da obra, parece que é sempre uma marca constante. A mensagem ter relação com o evangelho. E hoje não vai ser diferente. O evangelho de hoje vai ser extraído do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 11, que nós vamos ler, que vai tratar do orgulho e da humildade. E o que não é a mensagem de hoje, senão uma lição para que corrijamos os nossos conceitos sobre o orgulho e a humildade. E ninguém melhor, né, do que o próprio Cristo, que se tornou modelo vivo de humildade,
para nos fazer recordar o modelo máximo e perfeito que dá significado e sentido a essa palavra. Mas o espírito Lacordaire, que eu aqui tive a curiosidade de trazer algumas informações sobre ele, porque ele vai falar em nome dos espíritos que viveram na Terra e que receberam como missão vir nos auxiliar nesse processo de progredir, de aprender. Então, Lacordaire, o nome dele real é Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, um nome comprido, né? Ele era francês, viveu de 1802 a 1861, ou seja, ele viveu apenas 59 anos. Ele foi político, exerceu a função de deputado e passou apenas 3 meses nessa função. Foi jornalista, escritor, inclusive uma de suas obras bastante conhecidas é a história de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Ele foi também padre, pregador, teólogo e frade da religião católica. E também foi professor. E ele acreditava muito na educação. E por que eu trouxe essas curiosidades, né, sobre Lacordaire? Porque ele é o espírito que vem trazer a mensagem de hoje dentro do nosso evangelho. Essa mensagem que ele trouxe foi em 1863, um ano antes de Allan Kardec fazer a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fiquei curiosa, eu disse, será que ele foi contemporâneo de Allan Kardec, eles se conheceram? De fato, não existe nenhum registro histórico de que, apesar deles terem vivido o mesmo período de tempo, eles tenham tido algum tipo de contato. Mas eles tinham muito em comum, né? Eles eram autodidatas, eles eram professores, eles acreditavam que a educação era uma verdadeira libertação, né, da ignorância dos homens. E ele gostava de estar com os jovens. E Lacordaire hoje, então, é o espírito que vai nos trazer alguns conceitos importantes e vai utilizar de sua humildade, e ele começa justamente pedindo a Deus que o ampare, e a espiritualidade, por meio de quem ele também é portador, né, dessa mensagem. Ele saúda a todos no início e vem explicar que ele quer ajudar, auxiliar no caminho do progresso. Ele revela que os espíritos que viveram antes, bem no início, e que habitaram a Terra, sempre recebem a missão de nos esclarecer. Ele agradece a Deus pela oportunidade e começa explicando para nós que o conceito de humildade, em palavras simples, se resume numa virtude que foi esquecida pelos homens ao longo do tempo. Que a humildade é essencial para fazer a caridade ao próximo. Que sem a humildade, as pessoas utilizam como máscaras, como disfarces. Uma pessoa que não é humilde esconde, segundo ele, deformidades no corpo, fazendo uma comparação, né? É como uma pessoa que tem um defeito no seu corpo e esconde com uma roupa muito bonita. E aí, isso demonstra a falta também de autenticidade, né? De você se mostrar como verdadeiramente você é. Ou seja, a falta de humildade impede que a gente seja verdadeiro, né? Ele lembra também, falando sobre humildade,
que o modelo mais perfeito foi Jesus. Depois ele vai falar do orgulho. Ele diz que o orgulho é o terrível adversário da humanidade, que as recompensas daqueles que se acham muito grandes e poderosos na Terra se tornam como cegos, porque passam a acreditar-se melhores do que os outros, e também eles acreditam que Deus é injusto quando eles perdem por sua própria imprudência algo que conquistaram. Não há duas espécies de homens criados por Deus, nos afirma Lacordaire. Tudo o que Deus faz, e nós concordamos com isso, é grande, é sábio e é perfeito. Lacordaire utiliza a sua exposição, né, a sua fala, ou quando vai ditar esta mensagem mediúnica, ele utiliza a palavra para explicar a partir desse ponto o orgulho e a humildade, utilizando recursos de perguntas e respostas, de comparações e de exemplos. E de forma muito apropriada, ele esclarece ainda mais e aprofunda ainda mais esse tema do orgulho e da humildade. E nós vamos ler aqui alguns trechos, porque a mensagem é muito longa e o nosso tempo é bastante pequeno, mas nós vamos ler alguns desses exemplos e desses esclarecimentos que Lacordaire nos trouxe. E ele diz: ó rico, enquanto dormes sobre teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares dos teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta. Bem sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão francamente, jamais. Que dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus os teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas deles despojados, ambos, que diferença haveria entre vós? Em Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 5, existe um versículo que diz assim: nu viestes ao mundo, nu retornarás. Essa é a mais pura verdade. Uma frase resume toda uma verdade de uma vida inteira. Nós viemos ao mundo sem nenhuma riqueza material. Riqueza espiritual, sim. Aquilo que conquistamos, né? Os defeitos também nós trazemos. Vivemos na Terra como se não existisse o amanhã, né? E buscando cada vez mais amontoar coisas, objetos, dinheiro, títulos, como se pudéssemos levar, né, como os antigos faraós, levar tudo no túmulo para uma outra vida, quando nada podemos levar, a não ser o que conquistamos intelectualmente, né, e moralmente, e também os nossos defeitos. Ele continua dizendo:
Orgulhosos que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência. E todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. E ele continua ainda falando sobre isso, nos recordando também que a nossa vida, ela não se resume à jornada apenas de encarnados na Terra. Ele nos lembra o quão necessário é trabalharmos em favor da nossa elevação moral. Ele diz: e vós todos os que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Ou seja, atira a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, né? Isso é caridade. Mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar. Ou seja, a gente precisa parar, né, de ficar fazendo as coisas para que o mundo observe e julgue os nossos atos. A gente tem que fazer o que é certo. É isso que importa para Deus. O que é bom, o que é correto, o que auxilia. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus! Lacordaire exclama. Será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre a terra para ensinar aos homens suas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda exortar os vendilhões do templo que mancham a tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegarias como outrora, vós o chamaríeis de blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. E aqui, esse espírito iluminado faz uma exclamação, acho que ele mesmo pensando, né? Será possível que Jesus precisa voltar para que ele ensine e lembre tudo aquilo que ele demonstrou, exemplificou? E se ele voltasse, será que os homens não o julgariam novamente, não o condenariam novamente? Porque ele viria para ferir exatamente o orgulho daqueles que acham que tudo é matéria, tudo é dinheiro, tudo é riqueza. O que fariam esses homens? Porque Jesus não iria mudar o seu discurso. Ele iria justamente relembrar que as grandes riquezas do ser humano são aquelas que a traça não corrói, nem o ladrão rouba. Ele ainda reflete, quando Moisés foi sobre o Monte Sinai, receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias
para construir um ídolo, e eles o adoraram. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos, cada um de vós com suas paixões. Fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria os seus gostos e as suas ideias. E ele conclui de forma esplendorosa, dizendo: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Notem que em vários pontos da fala de Lacordaire nós percebemos a ligação dele ainda com a igreja, porque ele usa expressões muito apropriadas, né? Muito utilizadas na igreja. E nós precisamos refletir sobre isso, sempre trazendo o orgulho e a humildade como virtudes necessárias para a nossa sociedade, porque sem ela, fatalmente, nós estamos perdendo a nossa humanidade. A parte de nós que desperta os bons sentimentos, que desperta a caridade e a misericórdia em nossos corações. Estamos aí vivendo, mais uma vez, uma guerra que é falada, anunciada, divulgada por todos os meios, né, das mídias, sejam televisivas ou eletrônicas. Nós sabemos um pouco, e eu digo bem pouco, daquilo que de fato esteja acontecendo lá. As mortes iminentes, sofrimentos, as mutilações, os destroços, tudo aquilo que de fato é matéria, está sendo aniquilado. Desde a vida humana, a vida do corpo, até tudo aquilo que foi construído ou inventado ou adquirido pelo homem. E neste momento, o que nós que estamos vivendo em bases pacíficas, vamos assim dizer, podemos fazer para auxiliar essas pessoas? Usar um dos instrumentos mais poderosos que está à nossa disposição, que é a prece. Um minuto que seja, que mentalizemos o sofrimento que essas pessoas estão vivendo nesse momento. Comparado à vida que nós temos, né? Há pouco tempo, uma das irmãs, eu não me lembro quem, falou sobre isso, né? Eu não reclamo mais da chuva nem do calor,
porque eu me lembro, dizia essa irmã, do sofrimento das pessoas que estão vivendo nesse momento na guerra. E, de fato, é isso que deve nos mover. E quando isso acontece, quando nós somos movidos a refletir sobre a nossa condição em relação a outros que vivem uma situação bem pior do que a nossa, não é nivelar por baixo, mas é, em reconhecendo a nossa condição, saber que quem não a tem merece, pelo menos, o nosso olhar compassivo, a nossa reflexão e a nossa ajuda da maneira que podemos. E hoje, o instrumento que pode servir favoravelmente a todos os que vivem essa situação de destruição e aqueles que já partiram por razões várias, não só das guerras, que eles possam todos hoje, de forma muito especial, e por reconhecermos que essa é uma virtude que devemos desenvolver em nós, que todos nós, cada um, possa fazer hoje a nossa prece, colocando-os em nossos pensamentos e em nossas lembranças. O nosso Evangelho também nos ensina que Jesus deu vários exemplos de pessoas que desenvolveram a humildade, do ponto de vista de esquecer a si próprio, se colocando em condição de igual, mesmo quando era diferente, auxiliando sem esperar recompensas e não esperando a admiração de ninguém. Um deles foi a parábola do bom samaritano, que todos nós lembramos, um belo exemplo de caridade, mas de todos esses outros atributos também. De fazer o bem sem se importar com quem. E hoje, para concluir aqui a nossa fala, trouxe dessa obra Aulas da Vida, psicografia de Chico Xavier, por vários espíritos. Um livrinho pequenininho, mas de lições preciosas. E a lição de hoje é do capítulo 15, Samaritanos e Nós. Essa mensagem é do Espírito Emmanuel. E ele diz: quem de nós não terá caído alguma vez em abandono, penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? Em face disso, para nós, o samaritano da bondade demonstra também a humildade a toda criatura. Nos reergue ou reanima, será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza com a mesma generosidade com que nos abraça nos instantes de alegria. Será aquele que nos estima assim tais quais somos, sem reclamar nos espetáculos de grandeza de um dia para o outro. Será aquele que nos levanta do chão das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas. O bom e humilde samaritano será aquele que nos alça do precipício da desilusão ao clima do otimismo sem reprovar-nos a imprevidência. Que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo da paciência e da compreensão. A verdadeira humildade também está naqueles que nos estende essa ou aquela porção de recursos que disponha em favor da solução dos nossos problemas, sem pedir relatório de nossas necessidades e compromissos. Que nos oferece esclarecimento sem ferir-nos o brio, que nos ilumina a fé
sem destruir-nos a confiança. Há exemplo de humildade também naquele que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa, no grupo de serviço em que trabalhamos, que se nos converte no cotidiano em apoio e cooperação sem exigir-nos tributos de reconhecimento, que, por fim, se transubstancia em nosso benefício, em luz e consolação, amparo e bênção. Detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando reconhecidamente quantos se nos fazem samaritanos humildes e bondosos do auxílio e da bondade nas estradas da existência. Recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós a nossa parte. Esta é a mensagem de hoje, que começou nos lembrando que a humildade é uma virtude muito esquecida pelos homens e que o orgulho é o nosso mais cruel adversário, mas que junto àquele que nos serve de modelo e guia, podemos aprender as lições preciosas e transformadoras que podem nos auxiliar hoje a olhar para aqueles que mais necessitam, nos desenvolvendo a humildade, a compaixão e a caridade, e também nos reerguendo na condição daqueles que necessitam desenvolver maiores virtudes para voltarmos para o outro lado da vida, menos carregado de imperfeições. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de todos nós, que ainda somos crianças espirituais em desenvolvimento, e que Ele possa sempre nos trazer instrutores do outro lado da vida, para nos fazer, na condição de aprendizes, rever as suas lições preciosas. Assim seja. Convido agora todos vocês para fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai de bondade, a Maria, Nossa Senhora, Mãe, advogada nossa, a Jesus, nosso irmão e governador, a Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros que nos assistiram e nos assistem, e a toda a espiritualidade benfazeja que não desiste de nós e continua, apesar de nossas teimosias, de nossa ignorância, nos servindo como verdadeiros missionários de Deus. E assim vamos fazer a oração que desperta a humildade em nós, que é a oração de São Francisco, que diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com essas palavras, encerro aqui, já agradecida a Deus pela oportunidade, a vocês pela paciência, e passo a
palavra para a nossa irmã Dora, para a conclusão. Obrigada, Josi. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Chico Xavier. Nesse momento, eu peço à espiritualidade amiga fazer uma varredura em todos os lares, se houver algum irmão necessitado de ajuda, que seja recolhido e levado ao hospital, a uma colônia espiritual, ou a um lugar conforme sua necessidade, e que todas as energias deletéricas sejam colhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos vós. Uma boa noite e até amanhã com o nosso Evangelho. Boa noite. Graças a Até Deus. amanhã. Beijo no coração de Boa Deus. noite, até amanhã.